O dilúvio é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. O mundo estava corrompido. A maldade do homem naquela época era tanta que Deus decidiu destruir o mundo e recomeçá-lo. Porém, Deus encontrou um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé era seu nome. E por conta disso, Deus ordenou a Noé construir uma arca onde abrigaria ele e toda a sua família e todos os animais da terra, pois mandaria um dilúvio para destruir toda a humanidade perversa. A Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites e a água cobriu toda a terra. Após o evento do dilúvio, nasce uma nova sociedade humana construída a partir de Noé. É uma história incrível, tão incrível que para muitos não passa de uma lenda, uma mitologia, uma historinha de ficção para contar para as crianças. Pois um evento grandioso como esse, se realmente aconteceu, precisaríamos de evidências históricas e científicas. Se a humanidade nasceu de Noé, todos, não só os judeus, deveriam contar a mesma história. Mas acredite-me, a história do dilúvio é mais antiga do que a Bíblia, mais antiga que os judeus, mais antiga que os hebreus, e eles não foram os únicos povos que contaram sobre esse evento. Os antropologistas dizem que há mais de 270 narrativas do dilúvio em povos e culturas diferentes do mundo, e todas elas coincidentemente são do início destas civilizações. Mas não é somente no Oriente Médio onde ficou persistente um dilúvio que assolou a Terra. Com a exclusão das culturas africanas, exceto naturalmente a egípcia, que não costumam referir-se ao dilúvio, todas as demais têm constância de que em um dado momento de sua história, a água supôs um cataclismo que arrasou o planeta e com ele toda a humanidade. Das 4 vezes que, segundo o calendário azteca, terminou o mundo, uma foi por causa da água. Os índios americanos, os poucos que restam, pensam que o mundo fica velho e vai se gastando gradativamente, até que as cordas que o sustentam são rompidas e se afunda no oceano que o rodeia e volta a surgir jovem e pujante. O dilúvio também é descrito em fontes americanas, asiáticas, sumérias, assírias, armênias, egípcias, persas, gregas e entre outras de forma basicamente semelhante ao episódio bíblico. Porém, algumas civilizações relatam sobre inundações em vez de chuvas torrenciais. Uma divindade decide limpar a terra de uma humanidade corrupta ou imperfeita e escolhe um homem bom aos seus olhos para construir uma arca para abrigar sua criação enquanto durasse a inundação. O herói do grande épico encontrou o velho Utnapishtim, que havia se tornado um deus em virtude da sua bondade e obediência aos deuses, salvando a humanidade e os animais de um grande dilúvio. Utnapishtim relatou sua história a Gilgamesh. Os deuses vieram a Utnapishtim para avisá-lo da chegada de um terrível dilúvio. Eles mandaram que parasse seu trabalho, derrubasse sua casa e começasse a trabalhar imediatamente na construção de um grande barco com 120 cúbitos de comprimento e 120 cúbitos de largura. Ele devia vedar o barco com madeira e piche, devia levar animais de todas as raças, tanto machos quanto fêmeas, assim como sua família, provisões, ouro, prata e outras riquezas. Depois que o barco ficou pronto, começou a chover torrencialmente. O dilúvio foi tão terrível que até mesmo os deuses ficaram assustados. Ea, o deus das águas que havia causado o dilúvio, viu que a catástrofe havia sido muito pior do que o planejado. Ishtar, a deusa da beleza, que havia falado de maneira maligna na Assembleia dos Deuses, causando o dilúvio, gemeu ao ver seus filhos transformados em barro como resultado dos seus atos. Durante 6 dias e 6 noites, um vento soprou sobre o dilúvio e o clima se acalmou. Enquanto as águas baixavam, ficou claro que a terra havia sido devastada e todas suas criaturas haviam sido aniquiladas. Utnapishtim baixou sua cabeça e chorou. O barco finalmente pousou sobre o topo do monte Nirsir, ao norte. 7 dias depois, Utnapishtim soltou uma pomba. Como não havia terra onde pousar, ela voltou ao barco. Então ele enviou uma andorinha.
mas ela também retornou. Finalmente ele enviou uma gralha e ela nunca voltou. Utnapishtim então soube que podia deixar o barco. E a deusa Ishtar jogou seu colar aos céus como promessa de que nunca mais haveria um dilúvio, formando assim o arco-íris. A mitologia grega relata a história de um grande dilúvio produzido por Poseidon, que por ordem de Zeus havia decidido pôr um fim à existência humana, uma vez que estes haviam aceitado o fogo roubado por Prometeu do Monte Olimpo. Deucalião e sua esposa Pirra foram os únicos sobreviventes. Prometeu disse a seu filho Deucalião que construísse uma arca e nela introduzisse um casal de cada animal de forma análoga à arca de Noé. Assim estes sobreviveram. Ao terminar o dilúvio, a arca de Deucalião pousou sobre o Monte Parnaso, onde estava o oráculo de Temis. Deucalião e Pirra entraram no templo para que o oráculo lhes dissesse o que devia fazer para voltar a povoar a terra, e a deusa somente lhes disse: voltem aos ossos de suas mães. Deucalião e sua mulher adivinharam que o oráculo se referia às rochas. Assim, as pedras tocadas por Deucalião se converteram em homens e tocadas por Pirra em ninfas ou deusas menores, porque ainda não se havia criado a mulher nessa mitologia. Eles contavam que um homem chamado Tapi, que era piedoso, foi avisado pelo Criador que ele deveria construir uma arca. Ele foi instruído a levar sua esposa, um par de cada animal que estava vivo para sua arca. Naturalmente todos pensaram que ele estava louco, mas começou a chover e veio o dilúvio. Os homens e animais tentaram escalar as montanhas, mas as montanhas foram inundadas também. Finalmente a chuva parou. Tapi soltou uma pomba e ela não retornou. No manuscrito asteca, denominado como Código Borgia, há uma história do mundo dividido em idades, das quais a última terminou com um grande dilúvio produzido pela deusa Xiaoxihuitlicue. Houve outrora um período chamado Pachachama, quando a humanidade era cruel, bárbara e homicida. Os seres humanos faziam o que queriam, sem medo algum. Eles estavam tão ocupados planejando guerras e roubando que ignoravam completamente os deuses. A única parte do mundo que permanecia imaculada eram os Andes. Nas terras altas do Peru havia dois irmãos pastores de caráter impecável. Eles ficaram muito preocupados quando suas lhamas começaram a agir estranhamente. As lhamas deixaram de comer e passavam a noite olhando tristemente para as estrelas. Quando os irmãos perguntaram às lhamas o que estava acontecendo, elas responderam que as estrelas haviam contado que um grande dilúvio estava vindo e que destruiria todas as criaturas sobre a terra. Os dois irmãos e suas famílias decidiram procurar segurança nas cavernas mais altas. Eles levaram seus rebanhos para uma caverna até que começou a chover. Choveu por 2 meses sem fim. Olhando do alto das montanhas, viram que as lhamas estavam certas. O mundo inteiro estava sendo destruído. Eles podiam ouvir os gritos dos humanos miseráveis morrendo lá embaixo. Miraculosamente, a montanha foi ficando cada vez mais alta à medida que as águas iam subindo. Ainda assim, as águas começaram a tocar a porta da caverna. Então a montanha cresceu ainda mais. Certo dia eles viram quando a chuva havia estiado e que as águas estavam baixando. Iti, o deus Sol, apareceu novamente e sorriu, fazendo com que as águas se evaporassem. Logo quando as provisões estavam acabando, os irmãos olhavam para baixo e viram que a terra estava seca. A montanha então voltou à sua altura normal e os pastores e suas famílias repovoaram a terra. Os seres humanos vivem em toda a parte. As lhamas, contudo, lembram-se do dilúvio e preferem viver apenas nas terras altas. Nosso povo sempre teve uma tradição do dilúvio, que aconteceu da seguinte maneira. Houve uma escuridão total durante muito tempo sobre toda a terra. Os curandeiros ou feiticeiros, Choctaws, procuravam pela luz do dia durante muito tempo até que finalmente desistiram.
e a nação inteira ficou muito triste. Finalmente, uma luz foi descoberta ao norte e houve grande celebração até que foi descoberto que grandes montanhas de água estavam chegando e que destruiriam todos, exceto por algumas famílias que já esperavam por isso e haviam construído uma grande jangada se salvando. A mitologia do povo maia retrata a existência de um grande dilúvio enviado pelo deus Huracan. Segundo Popol Vuh, livro que reúne relatos históricos e mitológicos do grupo étnico maia Quiché, os deuses, após terminarem a criação do mundo, da natureza e dos seres vivos, decidiram criar seres capazes de lhes exaltar e servir. São criados então os primeiros seres humanos, moldados em barro. Porém, esses seres de barro não eram resistentes ao clima e à chuva e logo se desfizeram em lama. Então, os deuses criaram o segundo tipo de seres humanos a partir de madeira. Essa segunda humanidade, ao contrário da primeira, prosperou e rapidamente se multiplicou em muitos povos e cidades. Tudo indica que é nessa época da segunda humanidade que se passam as aventuras dos gêmeos heróis Hunahpu e Ixbalanqué contra os senhores de Xibalba. Mas esses seres feitos de madeira não agradaram aos deuses. Eles eram secos, não temiam aos deuses e não tinham sangue. Se tornaram arrogantes e não praticavam sacrifícios aos seus criadores. Então, os deuses decidiram exterminar essa segunda humanidade através de um dilúvio. Ao contrário da maioria dos outros relatos conhecidos sobre o dilúvio, nenhum indivíduo foi poupado. Após a catástrofe, a matéria-prima utilizada para moldar os novos seres humanos foi o milho. Foram criados 4 casais que são considerados os 8 primeiros índios Quiché. Eles deram origem às 3 famílias fundadoras da Guatemala, pois um dos casais não deixou descendência. O deus Cronos advertiu Xisuthros de uma inundação que viria e disse-lhe para construir um barco. O barco estava a 5 estádios por 2 estádios. Deveria entrar no barco sua família, amigos e 2 de cada animal, macho e fêmea. Veio o dilúvio. Quando as águas começaram a baixar, ele soltou algumas aves. Elas voltaram e ele percebeu que tinha lama em seus pés. Ele tentou novamente e obteve os mesmos resultados. Quando tentou pela terceira vez, as aves não retornaram. Assumindo que a água tinha secado, as pessoas saíram do barco e ofereceram sacrifício aos deuses. Uma tradição chinesa conta a respeito da família de Fa He, que foi salva de um grande dilúvio enviada pelos céus por causa da rebelião humana. Enquanto o mundo inteiro foi inundado, Fa He, sua esposa, seus 3 filhos e 3 filhas foram salvos numa arca. Eles então repovoaram a terra. Fa He é considerado o fundador da civilização chinesa. Povos dessa região falam de rios que começaram a inundar. Um deus disse para 2 pessoas entrarem em uma embarcação. Ele lhes disse para separar sementes e animais. As águas cobriram as montanhas. Finalmente o dilúvio parou. Então, um dos homens, querendo saber se a água secou, soltou uma pomba. A pomba retornou. Mais tarde ele solta um falcão, que não retornou. Em seguida, os homens deixaram o barco e levou os animais e as sementes com eles.